Fala pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. Hoje um conteúdo sobre escatologia, né? Eu nunca falo sobre esse assunto aqui, mas hoje eu vou falar porque envolve grego, envolve tradução, né? E é uma área que eu gosto muito, né? Bom, o pós-tribulacionismo versus pré-tribulacionismo. A apostasia em 2 de Tessalonicenses 2,3 se refere ao arrebatamento da igreja. Bom, gente, é um tema que existe aí uma certa discussão entre esses dois grupos, entre essas duas visões escatológicas, né? Para quem é um pós-tribulacionista, ele acredita que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Para quem é pré, acredita que não, que ela não vai passar. Só que como que a gente vai lidar com esse texto de Paulo em 2 de Tessalonicenses 2, 1 a 3? No versículo 1, né, eu vou até mostrar aqui. Cadê? No versículo 1, Paulo ele fala o seguinte, ó: irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com ele, ou seja, do arrebatamento, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, ou seja, o dia de Cristo não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, se a palavra apostasia aqui ela for traduzida como rebelião, como um abandono da fé ou algo contra Deus, então o pré-tribulacionismo teria aqui sérios problemas. Porque Paulo estaria falando que Cristo ele não voltaria e não iria existir a nossa reunião com ele sem que antes primeiro houvesse uma apostasia e o filho do pecado aparecesse, né? Então isso favorece a visão pós. No entanto, o pré-tribulacionismo, não sei se são todos, tá? Não vou aqui generalizar, mas uma parte acredita que a palavra apostasia ela significa a retirada e é a retirada da igreja. Neste caso, Paulo estaria falando o seguinte: olha, quanto à vinda de Cristo e nossa reunião com ele, né, ninguém vos engane de modo algum, porque isso não vai acontecer sem que primeiro exista a retirada da igreja. O que parece não fazer muito sentido nesse contexto, porque Paulo no versículo 1 ele já está tratando da vinda de Cristo e nossa reunião com ele, ou seja, a retirada da igreja. Então como é que Paulo está falando que isso não vai acontecer sem que primeiro aconteça a retirada da igreja, né? Então parece não fazer muito sentido, né? Mas os express, eles insistem que esse seria o significado. Primeiro vai ser tirado a igreja para depois o filho do pecado se manifestar. Bom, então vamos trabalhar um pouco o significado dessa palavra apostasia. Eu vou mostrar aqui alguns léxicos, né, algumas coisas sobre isso. Vamos fazer uma análise do contexto e também do capítulo 1, né, para nós compreendermos aqui algumas questões, tá? Mas antes que eu comece a falar sobre isso, pessoal, peço que antes, né, eu vou falar aqui sobre a matéria que eu fiz sobre crítica textual do Novo Testamento, essa aí, né? Podemos confiar no Novo Testamento, certo? Ela ainda está em PDF, talvez algum dia ela se transforme em livro, né? Essa capa foi feita pelo irmão Adriano, né? Muito obrigado, ficou excelente, eu gostei muito.
certo? E essa matéria ela tem um tanto de 223 páginas, né? Eu vou falar ali sobre o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse, mostrando, né, as diversas variantes que nós temos nesses livros, né? E no final eu vou falar também sobre a questão da confiabilidade do texto, certo? Então, se você quiser adquirir, é só você falar comigo. Aqui na descrição desse vídeo você pode pegar aí o meu WhatsApp, beleza? E aí você pode adquirir esse tema, né? No caso, essa matéria comigo. Algumas pessoas já até pegaram ontem mesmo, né? Que eu terminei ontem, né? Dia 5/7/2024, beleza? E aqui, esse vídeo aqui, ó, que vocês estão vendo, né, o Códex Sinaíticos e o seu problema com o Apocalipse parte 1, é um assunto que está rolando para os membros aqui do canal. Então, se você ainda não é membro do canal, seja membro aí por um valor de R$5 mensais, é um valor pequeno, e você vai ter conteúdos exclusivos, né, assuntos que não são tratados aqui no YouTube, tá? Então já tem ali a parte 1, parte 2 e parte 3, né? E hoje mesmo ou até amanhã eu já vou colocar a parte 4 sobre esse assunto. Então, você sabe como o livro do Apocalipse se comporta em termos de manuscritos e o Códex Sinaíticos, né? O que ele tem, o que ele omite, o que ele traz, como que ele se comporta no Apocalipse. Então, caso você queira saber, aí é só você entrar aí na pasta de membros do canal, beleza, pessoal? E siga a minha página no Instagram, essa aí, Exegese Bíblica, o link está aqui na descrição. E caso você tenha um interesse de estudar grego, hebraico, fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição você tem todas as minhas redes sociais, certo? Então vamos ao tema sobre essa questão. Bom, gente, é o seguinte, aqui eu peguei alguns léxicos, né? Eu coloquei aí escrito. Por quê? Porque como são imagens pequenas, já que essa palavra apostasia, ela é uma palavra que não aparece muitas vezes, né? Ela só vai aparecer ali 2 vezes no Novo Testamento inteiro, certo? Então o léxico ele não vai, né, discutir muito essa palavra. Então eu peguei o primeiro dicionário, que é o dicionário de Vine, né? Essa obra aqui, ó, certo? Essa obra aqui é um dicionário exegético do Novo Testamento. Vine define a palavra apostasia da seguinte maneira: apostasia, deserção, revolta. No Novo Testamento sempre, olha isso aqui, ó, sempre diz respeito à deserção religiosa. É traduzido em Atos 21 por apartarem-se, literalmente, dos ensinos, né, de Moisés, ou seja, uma apostasia de Moisés. Ou seja, o pessoal estava falando, né, que Paulo estava ensinando a se apartarem de Moisés. No caso, Moisés não estava vivo, né? Ele está falando dos ensinamentos, certo? Então é uma apostasia religiosa, tá? Aí Vine vai e fala, também é usado em 2 de Tessalonicenses 2:3. Ele diz que sempre está ligado a uma questão religiosa, né? Uma apostasia em questão de religião. O léxico de domínios semânticos, que é aquele famoso, né, o da SBB, esse aqui, ó, léxico de grego domínios semânticos, ele vai dizer aqui, ó, apostasia, hoti en me elfe reapostasia proton, pois não, no caso acontecerá, sem que primeiro venha a revolta final. Então eles traduziram a palavra apostasia como revolta final, ou seja, ligado a uma questão de rebelião da fé, né? E aí ele coloca 2 de Tessalonicenses 2:3. O dicionário de Dunker, né, que é uma obra que nós temos em português também, isso aqui, ó, léxico de Dunker, tá, do grego do Novo Testamento, ele coloca como uma rebelião, abandono, apostasia, Atos 21 e 2 de Tessalonicenses 2:3.
O léxico de Edward Robson, esse léxico aqui, ó, que nós temos, léxico grego, né? Ele vai dizer o seguinte: apostasia, deserção, um abandono. E aí cita os dois textos que envolvem ali as duas únicas ocorrências no Novo Testamento. Então veja que já foram mostrados aqui 4 léxicos, nenhum deles falaram sobre a ideia de arrebatamento. O dicionário de William Demause, esse aqui, ó, léxico analítico, né, do Novo Testamento grego, ele diz o seguinte: abandono, rebelião, apostasia, Atos 21, 21, 2 de Tessalonicenses 2, 3. Ou seja, envolve um abandono, uma rebelião, uma apostasia. O dicionário de Freiberg, eu acho que é assim, né? Eu não sei pronunciar bem o inglês, né? Eu consigo compreender bastante coisa, mas eu não consigo pronunciar bem, né? É o meu ponto fraco aí. Essa obra, né, nós só temos em inglês, né? Então eu tenho ele aqui de forma digital. Ele fala assim, né? Como condição resultante da mudança de lealdade, revolta, deserção, como termo técnico religioso. 1. Apostasia, rebelião, ó, Tessalonicenses 2:3, e 2. Deserção, abandono, no caso aqui Atos 21, 21. Então, abandono aqui, né, dos ensinamentos de Moisés, que é uma apostasia. O BDAG, que é um dos melhores léxicos de grego do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: desafio ao sistema ou autoridade estabelecida, rebelião, abandono, quebra de fé. E aí ele cita vários textos da Septuaginta, tá? Até aqui, né? Aí ele fala apostasiam, didasquem, apomo os céus. No caso, você ensina os judeus a abandonar Moisés, né? No caso, os ensinamentos. Aí ele fala da rebelião causada pelo iníquo nos últimos dias, 2 de Tessalonicenses 2, 3. Então veja, até mesmo o BDAG também fala de rebelião causada pelo iníquo, né? O dicionário de Tyre em inglês também, né? Nós não temos ele em português, pelo menos eu não sei. Ele diz apostasia, deserção, apostasia. Na Bíblia, nomeadamente da religião verdadeira. Olha aqui, ó, de novo falando sobre religião. Então, Atos 21, 21, 2 de Tessalonicenses 2, 3 e os textos da Septuaginta. O dicionário de Gingrich, acho que é assim também que pronuncia esse nome estranho, né? Ele diz rebelião, abandono, apostasia, Atos 21, 21 e de novo 2 de Tessalonicenses 2, 3. O dicionário de Baus e Schneider, que eu tenho também ele em inglês, ele diz Atos 21, 21 como uma acusação contra Paulo. Você ensina a apostasia de Moisés, ou seja, abandonar Moisés, né, os ensinamentos. 2 de Tessalonicenses 2, 3, o anticristo causa rebelião antes do fim. Aí temos ainda o dicionário de Liddell Scott, né? Ele diz deserção, revolta, rebelião dos sentidos religiosos contra Deus, apostasia. Ou seja, todas essas obras que eu citei, todas as obras que eu consultei, ninguém fala sobre arrebatamento que envolve aí essa palavra grega, né, apostasia. Além disso, né, além dessas obras citando essa questão, nós temos outro ponto, é que a palavra arrebatamento que Paulo usa na sua primeira carta é harpazo, né? E Paulo ele usa esse termo aparece em outras passagens do Novo Testamento para falar de arrebatamento. Ninguém, em lugar algum, nenhum autor dos 27 livros, eles sequer usaram esse termo para qualquer coisa envolvendo arrebatamento. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, por que aqui
em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, essa palavra teria esse sentido, né? Mas vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar, né? Bom, deixa eu pegar aqui a primeira aqui, ó. Aqui eu tenho algumas traduções em português. Aqui eu tenho uma Bíblia católica que ela vai traduzir aqui, ó, como, cadê? Aqui, ó, deserção da fé, certo? Não se deixe enganar por nada disso. Esse dia não virá enquanto não tiver dado primeiro a deserção da fé e não tiver aparecido aquele que é a rebeldia em pessoa, que está destinado à perdição. A Bíblia pastoral, que no caso é essa aqui, ó, essa também é católica, né? Ela traduz assim: não se deixe iludir de modo nenhum por ninguém, porque primeiro deve acontecer o abandono da fé e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição. Então ela traduz o termo apostasia como abandono da fé, como vocês viram aí, né, em vários léxicos atestando isso, certo? Agora vamos aqui examinar algumas questões sobre isso. No versículo 1, agora é contexto, tá? No versículo 1, não, vou pegar primeiro o capítulo 1, certo? Para contextualizar desde o capítulo 1, depois eu venho aqui para o capítulo de número 2. Bom, no capítulo 1 de 2 de Tessalonicenses, prestem atenção no que Paulo fala aqui, ó. Ele vai dizer assim: portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Veja, Paulo está falando que a igreja de Tessalônica estavam passando por perseguições e tribulações. Eles estavam suportando aquilo. Aí ele diz: elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. Então veja, eles estavam sofrendo por causa do reino de Deus. Versículo 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que os oprimem. Ou seja, Paulo ele começa a falar nesse versículo 6 que é justo que Deus retribua aquelas pessoas que estavam perseguindo os irmãos de Tessalônica. Agora, olha que coisa interessante, ó. Olha só isso aqui, ó. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão oprimidos e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Vocês prestaram atenção nesse versículo 7, o que Paulo está falando aqui? Que Deus ele vai punir, que é justo, né, que Deus puna aquelas pessoas que estão perseguindo a igreja, que estão oprimindo a igreja. É justo que Deus puna essas pessoas e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos. Presta atenção aqui. Paulo está falando que a igreja ela vai ser livre de opressão, de perseguição, quando o Senhor for revelado dos céus com os seus anjos poderosos. Isso bate muito com Mateus 24, 29, que diz, né,
imediatamente a tribulação daqueles dias, vai acontecer isso, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, né, da terra. Aí, só que o texto, ele não para. Ele diz que nessa volta, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo, ele punirá os que não conhecem a Deus. Isso aqui não vai acontecer no arrebatamento pré-tribulacionista. Por quê? Porque a visão pré ensina que a igreja vai ser arrebatada, ela vai ser tirada da terra, ninguém vai ver Cristo, a igreja vai sumir, o anticristo vai se revelar, ele vai dominar a terra. Além disso, vai ter 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de opressão que ele vai fazer. Enquanto ele estiver agindo, ele não está sendo punido, certo? Porque a igreja foi embora e ela está nas bodas do Cordeiro. Só que aqui Paulo diz que isso só vai acontecer quando Cristo voltar e punir os que não conhecem a Deus. Onde é que entra a visão pré nesse texto aqui? Porque eu fui pré durante muitos e muitos anos e, sinceramente, eu não sei. Eu não sei onde o pré entra aqui. Agora o pós entra. Porque é exatamente isso que o pós acredita. A igreja vai passar por perseguições. Quando Cristo volta, ele dá fim a tudo isso. Pronto. Então veja, o capítulo 1, Paulo está dando a ideia de que a igreja está sofrendo perseguições e aquelas perseguições vão acabar quando Cristo voltar e punir. Na visão pré, Cristo não volta e pune. Cristo ele volta, pega a igreja e vai embora. Depois de 7 anos é que ele volta visivelmente para punir. Mas Paulo não está falando isso aqui. Muito pelo contrário. Ele está falando que a igreja vai estar passando perseguições, opressões, e a igreja só será liberta quando ele for revelado lá dos céus com os seus anjos. Vamos agora para o capítulo de número 2. No capítulo 2, Paulo ele diz o seguinte: irmãos, acerca da vinda, preste atenção nessa expressão aqui, ó, acerca, tá? Acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele. Observe que Paulo ele está falando de 2 tópicos aqui. Ele usa a expressão acerca, que eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Aqui. Essa expressão, no que diz respeito ou acerca, né? É a expressão ruper. Ruper, ela é usada para falar de algo que o autor vai mencionar, certo? Ela é um marcador geral de tópicos, de assunto. Então, Paulo está falando, olha, a respeito à vinda, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Veja, Paulo está exortando os irmãos de Tessalônica acerca de 2 tópicos: vinda de Cristo e reunião com Ele, que acontece no mesmo momento aqui. Não tem como fugir disso aqui. Aí entra o versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Olha só, como se o dia de Cristo já estivesse perto. A primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica
ele fala sobre arrebatamento, né? No capítulo 4 ali e tal. E a igreja, como ele estava sofrendo perseguições, como ele fala, se não me engano, no capítulo 5, né? A igreja de Tessalônica estava passando por perseguições. Então, eles pensaram que Cristo já tinha voltado. E eles tinham ficado. Então, eles perderam o sentido da vida. Aí foi necessário que Paulo escrevesse a sua segunda carta para explicar. E aí ele começa o capítulo 1 falando que as perseguições que eles estavam sofrendo lá só vai ter fim quando Cristo voltar e punir quem está oprimindo eles. Aí no capítulo 2, aqui agora, ele vem falando da vinda de Cristo e da nossa reunião com ele. Reunião com ele é arrebatamento aqui, não tem nem como fugir disso. Aí ele diz, olha pessoal, quanto à vinda de Cristo e o arrebatamento, nós vos exortamos o seguinte: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Aí entra o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou esse dia não virá enquanto não tiver dado primeiro a deserção da fé. Ou seja, Paulo está falando, olha, esse dia que vocês estão preocupados como se vocês tivessem ficados, ele não vai acontecer enquanto primeiro estiver acontecido a apostasia, que é a rebelião da fé, e apareceu o homem ímpio, o filho da perdição. Paulo está especificando o acontecimento. Vai ter um homem, gente, vai ter um cara que ele vai governar as coisas. E aí entra aqui o versículo 4, né? Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Isso aqui é o quê? É apostasia. É uma rebelião contra a fé. Porque esse cara aqui, ele está se levantando contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando ser como Deus. Ou seja, o anticristo, ele vai ter uma ideia completamente de abandono da fé, porque o centro vai ser ele, não é mais Deus, agora é ele. Aí eu pergunto a vocês, como é que o anticristo, ele vai ser contra tudo que se chama Deus, tudo que é objeto de adoração, se a igreja não está mais aqui? A igreja foi embora, só ficou ímpio aqui. Então o anticristo vai ser anti quem? Porque Cristo não estará aqui. A igreja que representa Cristo não estará aqui na terra. Então vai ser anticristo do quê? De ímpios? Entende? Então, o contexto dessa carta, o versículo 4, ele é muito detalhista, que ele diz que esse cara, o filho da perdição, ele que vai governar tudo. Ele vai se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, como objeto de adoração. Isso não é apostasia? É. Então, como é que eu vou traduzir apostasia no sentido de retirada dentro de um contexto onde está falando do filho da perdição, do anticristo, daquele cara específico? Eu espero muito, eu sempre falo isso, eu espero muito que o pós esteja errado, sinceramente, né? Eu torço para que o pré esteja certo,
na sua ideia de interpretar a escatologia, né? Porque, sinceramente, ninguém quer ficar aqui, certo? Todo mundo queria que realmente fosse embora, né? Mas, sendo honesto com o texto, com a primeira carta, com o capítulo 1, com o capítulo 2, com esse contexto aqui, com o contexto histórico, sinceramente, é como Champlin fala, né? Champlin, né, ele vai até comentar, ele fala que isso aqui é forçar a barra. Você quer pegar o termo apostasia e traduzir como retirada da igreja? O próprio Champlin fala isso, que é forçar, né? Realmente, é forçar a barra, né? Isso é injustificável. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. O termo apostasia aqui não pode significar retirada, não tem nada a ver com arrebatamento de igreja por todos esses tópicos que eu mencionei. Não é porque eu sou pós, eu queria muito ser pré, eu até lutei para ser pré, mas sinceramente, olhando o texto atentamente, com calma, analisando mesmo assim, refletindo tal, é muito difícil ser pré, sinceramente. Mas eu espero que vocês pré, eu espero muito que vocês estejam corretos, certo? Mas é isso aí, pessoal. Isso aqui é apenas uma divergência teológica interpretativa, certo? Eu gosto muito dos meus irmãos pré, eu tenho vários aí, né? São pessoas excelentes, são pessoas que de fato são cristãos mesmo, né? Mas estamos aqui divergindo na questão escatológica, certo? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a todos, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e até o próximo vídeo.